A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho nos fala sobre a autoridade de Jesus. Jesus ensina com autoridade. Durante esse período de tempo do tempo comum, na verdade, nós vamos acompanhar a atividade missionária de Jesus, ou seja, a sua vida cotidiana com os seus discípulos. Aqui Jesus nós vamos acompanhar aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava, o seu confronto com os fariseus, a sua vida cotidiana. O evangelho de hoje é de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 21 ao 28. Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 ao 28, onde Jesus aqui já iniciou o seu ministério na Galileia. E o evangelista Marcos vai nos dizer assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Marcos vai dizer para nós: pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade no seu ensinamento, porque as pessoas viam na figura de Jesus a sua coerência de vida. Aquilo que ele falava, ele vivia. Aquilo que ele anunciava, ele praticava com a sua vida. Jesus, ele propõe uma vida nova, mas ele é o primeiro a dar esse exemplo. Jesus fala do perdão dos pecados e ele perdoa os pecados. Jesus fala de acolher os pecadores e ele acolhe os pecadores. Jesus caminha com seus discípulos. Jesus chama aquelas pessoas que não eram as melhores da sua época. Não, eram considerados publicamente pecadores, mas Jesus acolhe a cada um deles e também nos acolhe, porque também nós somos pecadores. Jesus nos chama pelo nome, Jesus nos chama, assim como vimos no evangelho passado, Jesus que chamava os seus discípulos pelo nome, ele também nos chama. E aí Jesus, ele propõe essa vida nova, ele propõe esperança, ele propõe a graça de viver à luz da Boa Nova, à luz do Santo Evangelho. Porque Jesus, ele tem um objetivo, que é transmitir a palavra de Deus. E ele transmite essa palavra com a sua vida, com a sua palavra, com o seu modo de ser, com o seu modo de se relacionar com as pessoas. Jesus, ele cativa os corações das pessoas. Jesus, ele, como vai dizer o Evangelho, ele ensina com autoridade, ou seja, ele ensina falando ali a verdade, o ensinamento, mas com respeito, mas fazendo com que as pessoas o acolham num diálogo. Uma pessoa autoritária, muito pelo contrário, ela faz aquilo só o que ela pensa, não escuta ninguém, só pensa em si mesmo e quer que os outros aceitem, ponto final. Jesus não é assim. Jesus, o Evangelho, ele é uma proposta. Jesus, ele propõe vida nova. Jesus, ele propõe vida nova. Ele chama para segui-lo. Para segui-lo é necessário que nós constantemente nos convertamos. Iniciamos o nosso processo de conversão, mudança de vida. E é isso que ele ensina para cada um de nós. Ele propõe vida nova. E o seu ensinamento é um ensinamento com autoridade, porque as pessoas veem nele uma figura, Jesus, uma figura credível, uma figura que, de fato, aquela pessoa vive aquilo que fala. Jesus mostra a potência da sua palavra. Jesus mostra a sua grandiosidade. Aquilo que ele diz se concretiza. Aquilo que ele ordena, aquilo que ele quer se faz. E aí o Evangelho vai dizer justamente isso, que ele tem essa autonomia, que ele ensina com autoridade, que ele é respeitoso, que ele acolhe, que ele chama, que ele convida para viver com ele. E aí Jesus tem essa diferença, ele ensina com autoridade, ele está no meio dos simples, ele não impõe, ele propõe, ele não te impõe nada, ele te propõe vida nova, ele te propõe a salvação, ele te propõe a graça de viver à luz do Evangelho, ele te propõe o Espírito Santo.
vai nos dizer que nós devemos pedir o Espírito Santo. Ele te propõe isso. Vocês devem pedir o Espírito Santo para que possam ser a cada dia encorajados, iluminados e possam agir segundo o Espírito. E o Evangelho continua, no versículo 23. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro e gritava, dizendo: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e saia dele. Então o espírito impuro, sacudindo violentamente e soltando grande grito, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: Que é isto? Um ensinamento novo, com autoridade. Até mesmo os espíritos impuros dão ordens, e eles lhe obedecem. Imediatamente sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Na ocasião, na sinagoga, o espírito impuro ali vai dizer: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Amados irmãos, nós sabemos que o demônio ele é o pai da mentira. Nós sabemos isso. Sabemos isso claramente. Mas na presença de Jesus ele faz ali a sua revelação. Ele fala a verdade. Sei quem tu és, o Santo de Deus. O demônio ele sabe quem é Jesus. Ele conhece a palavra, como vamos ver lá na tentação no deserto. Ele conhece a palavra. Ele sabe quem é Jesus. E ele pergunta: Viestes para nos arruinar? Ou seja, viestes proclamar a tua boa nova, a tua salvação a estes pecadores? Porque o demônio ele quer justamente isso. Ele quer nos separar de Deus. Ele quer nos distanciar de Deus. E ele fala: Eu sei quem tu és, eu sei que tu é Deus, eu sei que tu é o Cristo, eu sei que tu nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, eu sei quem tu és, o Santo de Deus, eu sei que tu és Deus. Jesus, porém, o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. Jesus não falou cala-te para a pessoa, Jesus falou para o espírito impuro que estava naquela pessoa. E Jesus falou: Cala-te e sai dele. Imediatamente o Espírito o deixou. E aí nós vemos a potência da palavra de Jesus. Aquilo que Jesus fala se realiza. Porque Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele tem essa autoridade. E ele também nos deu essa autoridade com o seu Espírito Santo. Ele nos deu autoridade para fazermos o mesmo. Basta nós acreditarmos. Basta nós pedir esse Espírito Santo, viver em comunhão com Ele a cada dia, para que possamos dar essa boa nova, dar esse exemplo, proclamar a boa nova àquelas pessoas que vivem sem esperança, que vivem com angústias, que vivem desesperados, pessoas que vivem as suas vidas sem o gosto de viver, só estão ali porque, enfim, porque estão, mas não estão vivendo, não estão aproveitando, não estão usufruindo da sua vida. Porque hoje são tantas decepções, são tantas mágoas, é os filhos nas drogas, é o desemprego, é a nossa situação que não está fácil, é guerra, é tribulação, é perseguição, não está fácil. Mas a palavra de Deus vem para cada um de nós nos dar essa boa nova, o Evangelho, vida nova, vida no Espírito Santo. Jesus nos dá essa boa nova, Jesus nos proclama essa boa nova, porque Ele veio até nós. Olha que grandiosidade! Deus, Ele quis vir até nós, Ele se fez homem, Ele assumiu a nossa condição humana, Ele viveu, está no meio de nós, na Santa Eucaristia, e nós devemos a cada dia ir ao encontro do nosso Senhor, ir ao encontro dele para pedir força. Senhor, eu não tenho forças, mas dá-me forças. Eu não tenho coragem, mas dá-me coragem, dá-me inteligência, sabedoria, capacidade, dá-me alegria. Nós vivemos hoje no mundo, mas não vivemos com alegria. Vivemos de forma tristes, abatidos, decepcionados, desanimados. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer alegria. Ele quer que vivamos a nossa vida confiantes nele, mesmo nas tribulações. Mesmo nas tribulações. E aí vamos pensar a figura de Maria.
Maria, que acompanhou todo o sofrimento de Jesus, uma mãe que acompanhou todo o sofrimento do seu filho, mas ela sabia o que iria acontecer. Ela tinha confiança, porque ela acreditou, porque ela é a bem-aventurada. Ela falou com o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela acreditou e Jesus veio até nós, padeceu por nós, sofreu por cada um de nós, derramou o seu sangue por cada um de nós, ele morreu por nós, mas não parou na morte, ele foi além, ele ressuscitou, ele nos deu o Espírito Santo em Pentecostes, ele nos deu a graça de constantemente estar em comunhão com ele. E aí é o sacramento da reconciliação, é participar da Santa Missa, receber a Santa Eucaristia, para que assim nós também possamos viver a dinâmica do Evangelho, viver essa palavra que Jesus nos transmite, essa palavra que dá vida, essa palavra que nos dá a graça de viver com Ele aqui e agora, com os nossos irmãos, com a nossa família, com os da nossa casa. E aí, Jesus que veio por cada um de nós, Ele veio por nós que somos pecadores, Ele veio para nos conduzir à vida eterna. Por isso, irmãos, nesse período do tempo comum, vamos juntos vivenciar a dinâmica do Evangelho, essa vida missionária. Vamos fazer propósitos de evangelização. Senhor, me ensina a evangelizar, me ensina a pelo menos falar, a levar a Tua palavra a alguém. Eu não sei falar muita coisa, mas me ensina pelo menos a falar alguma coisa de Ti, a anunciar a Tua palavra, mesmo que seja uma simples palavra como Deus te ama, Deus está contigo, não tenha medo, tenha coragem, o Senhor é contigo. Me ensina a ser missionário. Vamos fazer esse propósito para sermos missionários, anunciadores da palavra de Deus, anunciadores do Santo Evangelho. Por isso, irmãos, peçamos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos fortalecer, possa nos dar força, coragem, ousadia, possa nos dar alegria, possa nos dar a graça de viver com Jesus cada dia, a cada momento. Por isso, vem Espírito Santo na nossa vida, dai-nos, Espírito Santo, luz, dai-nos teus dons, dai-nos teus carismas, para que possamos ser verdadeiros missionários, verdadeiros propagadores dessa palavra que Jesus nos transmitiu, que Jesus veio trazer para cada um de nós. Por isso, vem Espírito Santo, renova a nossa vida, renova o nosso coração, renova a nossa casa, renova o nosso trabalho, renova os nossos estudos, renova o nosso ânimo, renova a nossa vida, Senhor. Dá-nos a graça de ser Teu, de testemunhar a Tua palavra. Por isso, peçamos também a poderosa intercessão de Maria, que ela possa interceder por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, nossas grávidas, nossos idosos, pelas aquelas pessoas que recomendaram as nossas orações, pelo Santo Padre o Papa Francisco, pela Igreja, pelos nossos bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, todas aquelas pessoas que trazemos em nossos corações. Por isso rezamos pedindo a poderosa intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, hoje e sempre.